doutrina. Eu gostaria que todos, nesse momento, voltassem seus olhos para dentro do nosso arcabouço material, para encontrarmos a essência, encontrarmos nós espíritos que moramos aqui dentro, e junto possamos fazer uma prece ao nosso amado Mestre Jesus, agradecendo pelas bênçãos de paz, de saúde, de proteção, de inspiração, dessa semana que tivemos, dos trabalhos materiais e espirituais. E lhe pedindo, Mestre, que os seus mensageiros, que os benfeitores desta casa possam estar conosco, orientando, intuindo, para que nós possamos, cada um de nós, dentro da nossa luz, dentro do nosso entendimento, encontrar as lições que o Mestre Jesus, que Emmanuel, que outros benfeitores deixaram na conversa que nós vamos ter hoje. Muito obrigado. Queridos amigos, a nossa conversinha de hoje Alô, estão me ouvindo aí atrás? Que bom. A nossa conversinha de hoje, ela tem um início simbólico, quando Saulo de Tarso, o carrasco dos cristãos, tem aquela cena, aquele assombro, aquele susto, aquela queda do cavalo nas portas de Damasco. Aquele homem que era todo poderoso, que vivia cercado da guarda do Sinédrio, agora está cego. E nós sabemos que quando nos tiram a visão, a gente perde totalmente aquela confiança para onde vai. O cego é levado pelos seus companheiros de caminhada até uma pensão, como orientação, entra em Damasco, vai lá, fica esperando o aparecimento de alguém, e esse alguém é Ananias, que lhe tira as escamas que lhe cobrem os olhos, e fica com ele por alguns dias, ensinando o Evangelho. Na escrita do Paulo, não foi bem um ensinamento, foi uma revisão, porque Paulo diz: eu também sou um apóstolo, eu recebi o que eu sei diretamente do Cristo. Isso é tão verdade para Paulo, que ele, mesmo depois que ele já estava andando, etc., ele não procurou os outros discípulos para checarem a história. Ele foi para o deserto por 3 anos, se recolher, meditar, encontrar a extensão daquela lição que ele tinha recebido, e só depois ele volta para a civilização, só depois ele vai ter um encontro com Pedro. E essa volta de Paulo a Jerusalém era uma tentativa de reencontrar os seus laços. Ele vai ao templo e não permitem a entrada dele. Ele vai buscar o sumo sacerdote na sua casa, o sumo sacerdote não o recebe. Ele procura alguns amigos de sinédrio, de estudo da lei, eles não querem falar com ele. Por fim, ele procura o pai dele. Mas o pai, muito rancoroso, muito bravo com o que havia acontecido, com aquela mudança de posição do seu filho, que era a gema das famílias judias, e que agora é um cristão, o pai resolve recebê-lo na porta. E naquela conversa áspera que se segue, ele diz: mas pai, Jesus é o verdadeiro Messias. Isso enfurece sobremaneira o pai, que diz: não me fale mais nada, não quero que blasfemes contra o Eterno. A sua conversa nesta casa está encerrada. Nada tens a fazer aqui. Então,
sai o Saulo, porque ele só tomará o nome de Paulo quando ele já estiver sendo recebido, acolhido pela comunidade cristã. Ele vai levar um bom tempo como Saulo ainda. Saulo com aquela cabeça a 1.000.000 por hora, com toda aquela vergonha, com toda aquela frustração, ele sai andando da cidade para buscar um lugar ermo, onde ele pudesse meditar, onde ele pudesse colocar as ideias em ordem. E como um eremita, ele vai andando para o lado assim mais deserto da cidade, mais para o mato, para o campo, né? Ele já está exausto. Ele chega numa região que tem inúmeras cavernas desocupadas. E aí ele toma uma delas, e quando ele percebe, a noite já chegou. Já tem aquele veludo negro e aquelas estrelas de prata brilhando. Ele está muito, muito triste, muito desconsolado. Acomoda-se no meio daquelas pedras agrestes, na melhor forma que ele possa dormir naquele solo, e chora muito. Depois desse choro convulsivo, ele faz uma prece. Ele tem ainda, ou tem cada vez mais, a figura do Mestre Jesus como sendo o seu guia. Nesse instante parece que ele recebe uma força superior, algo que o acalma, uma brisa que até ajuda a tirar aquele calor que ele sente na face, aquele incômodo. E mal ele percebe esta situação toda, ele escuta passos delicados que vão se chegando perto dele. Ele vira, olha e encontra Abigail e Estevão. Ambos estão jovens, ambos estão vestidos com vestes brilhantes, alvas. Ambos sorriem para Saulo e ele é incapaz de falar alguma coisa porque a emoção trava o seu coração e a sua garganta. O máximo que ele consegue fazer é ajoelhar-se ao pé de Estevão e Abigail e de chorar. E o Estevão é o primeiro que diz: levanta-te, Saulo. Isso com uma profunda bondade, a bondade extrema daqueles cristãos que perdoam de imediato. E Abigail diz com toda a brandura: que é isto? Choras? Mas o trabalho mal começou. E então esse moço tarcense coloca-se em pé, desata num pranto convulsivo, que agora já não é mais aquele pranto do orgulho, da tristeza, é o pranto da alegria de ter encontrado Jesus, de ter encontrado a mensagem do Mestre Jesus, de ter encontrado um destino para a sua vida, que não era mais perseguir pessoas, levando-as à morte. Ele trazia um júbilo, trazia uma gratidão imensa. Ele queria falar dessas alegrias, né, que ele estava sentindo, que se passaram com ele, para Abigail, a sua noiva, e para Estevão, que acabou perdendo a vida por um julgamento que ele procedeu quando ainda era doutor da lei. Mas compreendendo toda essa ansiedade, todos esses assuntos que Abigail e Estevão conheciam perfeitamente da espiritualidade, a sua noiva espiritual aproxima-se dele, toma-lhe as mãos calejadas dos 3 anos que ele passou como tecelão no deserto. E nesse momento, Saulo percebe que Estevão, com um sorriso muito fraterno dirigido a ele, despede-se e sai. Fica ele com Abigail. Abigail toma então das suas mãos, com uma imensa ternura. Ele esforça para catalogar todas as questões que ele tem naquele momento que ele sabe que é muito breve. E ele tem tantas coisas para perguntar. Ansioso, por todas essas questões,
o Saulo alinha mentalmente o que ele quer. E a primeira pergunta que o Saulo tem é: como é que eu faço para adquirir compreensão dos desígnios do Cristo? Abigail espontaneamente vai responder: ama. Queres conhecer toda a extensão do significado e da palavra do Cristo? Ama. Amar é a suprema lei do Pai. É ganhar razão e liberdade e não se perder pelo instinto que todos nós recebemos nessa longa caminhada em que estamos levando. O jugo do cristão, né? E jugo é aquela canga do boi, mas também pode ser aquela carga. O jugo é leve e a lei é suave, porque a única coisa que Jesus nos pediu é amor e caridade. Ele não nos pediu nenhum trabalho hercúleo, Ele não nos pediu nada que fosse contra a nossa moral, contra as nossas convicções. O amor resume toda a doutrina de Jesus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, na Lei do Amor, o Espírito diz para Kardec que o amor é o sentimento por excelência. Portanto, é o maior dos sentimentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Hoje nós vemos que essa lei precisa de algumas ressalvas para serem seguidas. Porque aqueles nossos irmãozinhos que estão até o pescoço na droga, aqueles nossos irmãozinhos que estão assaltando nas ruas e matando friamente, aqueles nossos irmãozinhos que passam o tempo todo acalentando a sua reclamação, a sua dor, esses irmãozinhos não se amam. Eles não amam a si próprios. É por isso que eles tomam essa conduta. Portanto, pedir que Ele nos ame à medida que Ele se ama, tem um problema, né, de origem. É preciso que a pessoa aprenda a amar a si mesmo inicialmente. É preciso que a pessoa aprenda a descobrir as falhas, tentar corrigir, mas perdoar-se. Porque se ele ficar remoendo estas falhas eternamente, ele cai na proposta das penas eternas. Ele faz da sua vida, não sei por quantos séculos, um verdadeiro inferno. E no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase linda que diz assim, né? Quando Jesus pronunciou a palavra divina amor, os cristãos ébrios de alegria desceram às arenas e eles oravam, eles cantavam, eles choravam de alegria, mas eles não tinham medo da morte, porque eles já tinham descoberto a verdadeira vida. Isso é que deixava os romanos muito preocupados. Esses cristãos não têm medo da morte. A nossa única arma, o exército, não faz nada com eles. Aí, pela segunda pergunta, Saulo diz: como é que eu faço para que a minha alma alcance uma expressão que mostre o esforço que eu tenho feito por Jesus? E a sua noiva, num sorriso muito claro, diz: trabalha. Então, vida é ação. Ação é trabalho, mental ou físico. Nós estamos nesse trajeto de desenvolvimento, de melhoria, que é a proposta do Pai para os criados, para os espíritos, para nos transformar, para nos melhorarmos. E isto precisa de ação, precisa de trabalho. O trabalho que pode sucumbir o mal e pode fazer com que o amor resplandeça. E ainda está lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a lei de Deus é que nós lutemos ao mesmo tempo contra a perversidade do homem e contra a inclemência da natureza. Perversidade do homem porque estamos num planeta de expiação e provas. E a inclemência da natureza
porque este planeta é adequado à expiação e provas, e até a própria natureza mostra isso. E então os espíritos dizem que isso é uma forma de trabalhar simultaneamente as qualidades do coração e as da inteligência. Com as qualidades do coração, nós abrandamos as disputas entre os irmãos, e com a inteligência nós nos protegemos à medida do possível contra as intempéries do planeta. Diferente, né, dos não cristãos, que tinham um ritual muito extenso, onde o amor estava ali pelo meio, e era um Deus não muito, como eu diria, não muito amoroso. Tanto que no Antigo Testamento o profeta diz assim: não me batas no dia da tua ira. Mas este Deus que Jesus nos conta, ele é o amor a Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Aí um dia alguém disse, nesta casa, há uns 30 anos atrás, ele disse assim: eu sou espírito, eu sou indestrutível. Se eu quiser parar aqui, plantar o pé aqui e ficar aqui, o que é que vocês fazem comigo? Bom, meu querido irmão, Deus não usa violência, hipótese nenhuma, nunca. Deus usa apenas o tempo, que em algum momento vai calar nesse espírito, e a dor, quando ele passar dos limites do aceitável, do tolerável, que é um alarme, que é uma campainha, para mostrar para ele que ele não descobriu, ele não veio pelo amor. Agora está na hora dele vir pela dor. E cada inteligência, falando em trabalho, né, cada inteligência se caracteriza por ter as suas habilidades. Aquelas habilidades que ele aprendeu nas reencarnações passadas e aquelas que lhe foram preparadas naquele projeto de reencarnação que ele está seguindo. De forma que Emmanuel nos diz que ninguém é inútil. Não se afaste do trabalho sob o argumento de que você não sabe fazer as coisas, que é estabanado. Todos nós temos as nossas habilidades. Basta querer exercitá-las. Aí nós temos a questão de que o fruto revela a árvore. Eu pego aqui e mostro para vocês uma manga, e vocês imediatamente começam a pensar a mangueira, aquele tronco meio curto, mas muito grosso, aqueles galhos que fecham uma grande área com sombra, aquelas folhas grandes e juntas uma entre as outras, porque o fruto nos identifica a árvore. Em se tratando de trabalho, Emmanuel nos diz que a obra fala do homem. Se nós pegássemos alguém que nem brasileiro fosse, nem espiritualista, e levássemos para Salvador, e lhe mostrássemos a mansão do caminho, depois de umas 2 horas de visita, certamente ele nos diria: eu não sei quem foi o fundador disso, é o fundador disso, mas é o espírito abnegado, porque a obra identificando o homem da maneira mais clara possível. E aí tem uma outra observação que diz assim: quando as tarefas do centro, quando as equipes estão bem estabilizadas, e bem estabilizadas significa que elas perdem um pouco do vigiai, orai e vigiai, que elas estão envolvidas até o pescoço pelo trabalho. Emmanuel diz: a crise estoura. E nesse momento, diz ainda Emmanuel, nem lamentos, nem acusações, trabalhar com maior ardor. Ao receber os nossos irmãos
à porta desta casa de oração, nós temos que lhes ofertar palavras de reconforto e de bom ânimo. Porque nesta casa nós também somos acolhidos. Nesta casa nós também recebemos uma oportunidade de trabalhar em prol dos irmãozinhos, em prol de nós mesmos. Então, nós temos que lembrar que eles são mais que nossos irmãos. Eles são os convidados do Cristo para essa casa de oração. E nós, como trabalhadores de serviços gerais, ao acolhê-los, temos que fazer as honras do Cristo a estes irmãos e irmãs que aqui chegam buscando um consolo, buscando uma direção, buscando tirar uma dúvida. Em terceiro lugar, Saulo pergunta, como é que eu faço para adotar uma providência contra o desânimo? Porque o desânimo já estava tomando conta de Saulo. Lá no deserto, todas as coisas se encaixavam bem, mas ele estava sozinho. Agora, no meio da cidade, no meio das pessoas que não estão com ele, com a verdade dele, ele se sente o tempo todo contrariado, ele se sente o tempo todo questionado. E aí vem a pergunta: o que a gente faz contra esse desânimo destruidor? E Abigail lhe diz, com um gesto de solicitude: espera. Esperar, mas não esperar de uma forma preguiçosa, de uma forma inativa. Esperar trabalhando. Porque o Pai nos dá essa infraestrutura toda, nos dá o corpo, nos dá o tempo, não é para esperar sentado ali na praça jogando dominó. Isso é só para aqueles que já estão bem velhinhos, que já fizeram a sua parte. Lembrando que tudo na vida tem o seu tempo certo, os seus ciclos certos. Até o ciclo da madureza espiritual nossa tem um tempo certo. E o tempo é de Deus. E o tempo de Deus é o infinito. E o infinito é um conceito que, por mais que a gente tente explicar, bem explicado, ele não bate com a nossa lógica conceitual. Porque havia um hotel que tinha infinitos quartos e estavam todos ocupados. E pararam infinitos ônibus e desceram infinitos hóspedes e todos os hóspedes foram acomodados. Porque o hotel tem infinitos quartos. É um conceito muito elástico. Pensar que Deus é infinito, que nós somos espíritos eternos, portanto infinitos, é lembrar que o tempo está a favor do nosso crescimento e contra a nossa preguiça. A fé sincera, a fé verdadeira, ela é sempre calma. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Essa fé verdadeira, ela faculta, ela possibilita a paciência. Porque essa fé verdadeira nos dá a certeza de que o objetivo visado ocorrerá. Não porque eu tenho uma crença baseada na direção do vento, mas porque essa é a fé racional. É a fé que eu encontrei dentro de mim. Cada um de nós encontrou dentro de nós elementos para sustentar essa força chamada fé. Esperar vem de um radical latino, espe, que significa esperança, confiança. Esperançar, que é um verbo que também sempre existiu, não é invenção de Mário Sérgio Cortella, também vem do radical espe e significa expandir, aumentar, ter êxito. E da mesma raiz do SPE vem prospere, que significa evoluir segundo os planos traçados. Por último, perguntará Saulo: como eu vou conciliar as grandes lições do Evangelho com a indiferença dos homens
essa que agora ele está sentindo na cidade. Abigail então aperta suas duas mãos de maneira carinhosa, como a dizer, o nosso tempo está acabando, e lhe diz, perdoa. Como conciliar essas grandes lições? Perdoa. Existe uma parábola não evangélica que diz que nós estamos no mundo andando em fila indiana e que cada um de nós carrega duas mochilas. Uma está na frente e a outra está atrás. Na mochila da frente, nós guardamos as nossas qualidades, as nossas virtudes. Na mochila de trás, nós guardamos os nossos vícios, as nossas imperfeições. Guardamos também uma pedra para cada ofensa que nós não perdoamos e que estamos carregando de cima para baixo, de baixo para cima, como um animal de carga. Vejam que a virtude a gente carrega do lado do peito e perto dos olhos, porque nós nos orgulhamos, nós nos vangloriamos de termos juntado alguma virtude ao longo do peito. Mas a mochila de trás nós não vemos. Mas como estamos em fila indiana, o irmão de trás vê as nossas imperfeições, assim como nós vemos as imperfeições do irmão da frente. Então, de certa forma, fica fácil. Eu vejo as minhas virtudes e as imperfeições do outro. Que sempre é difícil de corrigir, porque às vezes a gente quer corrigir o outro ao invés de nos corrigirmos. E isso é um fenômeno espelho, né, que as neurociências nos mostram, né, a própria psicologia, que quando alguma coisa nos aborrece no outro, provavelmente é um espelho daquilo que nós também temos e não conseguimos resolver. Então nós ficamos mirando no outro, porque é mais fácil do que mirar em nós mesmos. Por último, nos diz o Evangelho no capítulo 20, né? Os últimos serão os primeiros, ele nos diz, bons espíritos, meus bem-amados, empregai toda a hora que sobra, porque vós sois trabalhadores da última hora. Por séculos, por encarnações, por milênio, nós usamos o tempo que nos resta. Agora somos os trabalhadores da ultimíssima hora. Agora que nós já começamos a ver alguns sinais e algumas manifestações daquela transformação, daquela transição que já começou há mais de um século, mas agora nós estamos vendo acelerar. Até agora nós fizemos o que quisemos, inclusive com o planeta. Agora está na hora de comer do banquete das consequências. Agora está na hora de tentar reparar essa linda nave azul, que é a única que nós temos para viver, e que nós temos usado como um bando de gafanhotos, destruindo por onde passamos. Enquanto alimentarmos o mal nos nossos pensamentos, palavras e ações, nós estamos abrindo um choque, uma brecha para o choque de retorno, porque essa emissão de ondas mentais é bate e volta, é causa e efeito. Eu emito e ao emitir eu estou perfeitamente em sincronia com aquela onda mental emitida. Quer ela faça alguma coisa lá ou não, ela volta para mim por uma questão de sincronia. Estamos ambos na mesma frequência. E aí amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, nós vamos conseguir com muita clareza, né, ver onde está a sombra e impedir que a sombra interfira no nosso trabalho de crescimento espiritual. Porque dizem os Espíritos, diz Emmanuel, perdão e tolerância são alavancas de sustentação. A alavanca, como nós sabemos, é um instrumento extremamente poderoso.
O próprio Arquimedes disse: se me dá um ponto de apoio, uma alavanca, eu levanto o planeta. As pessoas que movem cargas pesadíssimas usam alavancas. Então essa alavanca da nossa paz íntima, como nos diz Emmanuel, é o perdão e a tolerância. É com essas duas ferramentas que nós conseguimos equilibrar. Por sua vez, perdoa tem a etimologia do latim de perdonare, que significa doar, para doar, significa doar. Também absolver, desculpar, esquecer. E o próprio verbo esquecer tem um ramo radical de excadere, que significa cair fora, jogar, derrubar, largar pelo caminho. Então, meus queridos irmãos, concluindo essa nossa conversa de hoje, que falou sobre Paulo, eu queria não fazer uma prece de encerramento, mas recordar com vocês a adaptação da primeira carta dos Coríntios, do Paulo de Tarso, quando ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todas as ciências, ainda que eu tenha uma quantidade de fé tamanha que eu possa mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres e deixe o fogo tomar conta do meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver amor. Porque o amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada exigente, arrogante, orgulhoso, jamais é descortês, nunca interesseiro. O amor não se irrita, não guarda rancor no coração, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim, mas as profecias sim. As línguas se calarão, as ciências terão seu termo. Imperfeito é o nosso conhecimento e também as profecias. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Por enquanto enxergamos Deus através de um espelho, mas um dia teremos a visão de Deus de face a face. Por enquanto eu o conheço apenas uma parte, mas logo o conhecerei como Ele me conhece. Temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais excelente é o amor. Muito obrigado.